Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Hoje, com a lição 28, a resposta celeste, deste livro Jesus no lar. A resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos sobre as respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e, além dela, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos, agora, para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partindo sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido
a seguir além. Acomodou-se, como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer, e quando o sol ressurgiu, resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana, onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca, do outro lado, não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e, quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova, onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Querido amigo, querida amiga, permita-me fazer um breve comentário sobre esta lição. A resposta celeste. A lição fala de uma história, como sempre. E naquele momento, Bartolomeu solicitou a Jesus esclarecimentos sobre as respostas do alto às súplicas dos homens. Em outras palavras, Bartolomeu pediu pudesse explicar sobre as respostas que Deus nos envia a respeito das súplicas que os homens fazem. E Jesus elucidou, passando ali uma mensagem através de uma história, dizendo que um antigo instrutor dos mandamentos divinos
ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra. Este antigo instrutor, ele tinha esta missão de levar a verdade para as aldeias. E ele iniciou a sua jornada vindo a caminhar por longo tempo, e ele não teve assim a previsão de ver quantas milhas faltavam para ele atingir a outra aldeia. Em determinado momento, ele viu que estava numa solidão em plena natureza e que era medonha. Ele implorou então a proteção do Eterno Pai e seguiu em frente. A noite estava fechada e sem luar. Ele percebeu que tinha ali uma larga, confortadora cova no meio da estrada. Escolheu aquele local e foi dormir com o seu amigo, que era aquele cachorro, aquele animal. Quando ele começou a se instalar pacientemente, ele viu que uma nuvem de moscas o atacou, o que fez que ele deixasse o lugar e continuasse a sua jornada. Só que mais na frente ele se deparou com um riacho muito volumoso e era um trecho onde a estrada tinha uma bifurcação. Existia uma ponte rústica que dava passagem para o outro lado. Ele também viu do outro lado uma terra que parecia muito sedutora. Essa terra assemelhava-se a um extenso lençol branco. E o santo pregador pretendia então ultrapassar essa ponte. Só que, quando ele foi, as bases da ponte se desligaram. A ponte caiu. Como ele não tinha mais recursos para a travessia, ele encontrou outro rumo. E aí ele viu uma robusta árvore e ele pensou em ali parar naquele local para que ele pudesse dormir. E havia no firmamento que anunciava tempestade e trovões longínquos. A árvore era um asilo fascinante e seguro e tinha o seu próprio tronco aberto e dispunha ali de um refúgio. Mas começou a soprar um vento tão forte e vigoroso, a árvore caiu. E ficou então aquele velhinho exposto à chuva. Mas ele movimentou para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, ele encontrou um casebre rural e que tinha ali uma luz lá dentro, e ele suspirou aliviado por encontrar aquele casebre. Ele bateu à porta, mas um homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que não recebia visitas à noite e não era também permitido acolher pessoas estranhas. E ele, por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias da casinha campestre. No entanto, a breve espaço notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia, a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Quando foi alta madrugada, ele ouviu gritos e palavrões indistintos, mas ele não tinha como precisar de onde partiam esses palavrões. Ele ficou intrigado e esperou o alvorecer. Quando o sol ressurgiu, resplandecente, ele se assentou ali do esconderijo e veio a saber, por intermédio de camponeses, uma quadrilha de ladrões tinha invadido aquela choupana, aquela que ele tinha pedido asilo, e assassinou ali os moradores.
repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Ele percebeu que Deus estava realmente te preservando daqueles obstáculos. Ele compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Logo depois, alguém lhe informou que ele estava seguindo no sentido contrário, e por isso ele que teve retificar a viagem. Voltou, e junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho mais uma vez agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara. E quando ele alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido com vil de lobos. Ele ficou muito grato ao Senhor, que milagrosamente o ajudara, e procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu, ele teve expressões de variados socorros que ele não soubera entender, para seguir adiante. Neste ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu, terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele. Querido amigo, querida amiga, a lição nos lembra que nós todos estamos sujeitos a ter portas fechadas quando nós queremos adentrar por aquela porta. E muitas vezes essas portas são fechadas e que nós não entendemos o que está acontecendo, mas que depois nós percebemos que adentrar por aquele caminho não era um caminho bom. Isto tem acontecido com muitos nossos irmãos que às vezes quer fazer um negócio com a pessoa e não percebe que aquela pessoa vai lhe dar prejuízo, por exemplo. Desta feita, trazendo para os nossos dias essa lição, nós temos que ter a fé, a perseverança e o otimismo que nossas preces estão sendo ouvidas. E quando aquilo que nós desejamos não ocorre, mesmo que nós nos esforcemos muito, é porque aquilo não é bom para nós. E diz um adágio que quando Deus fecha uma porta, Ele depois abre outras mais, nos dando mais oportunidades para um crescimento moral e intelectual. Um grande abraço, fiquem com Deus.